Seja muito bem-vindo para o nosso encontro. Vamos continuar a nossa reflexão sobre o documento de Aparecida. E nesses encontros estamos olhando o tema A Palavra de Deus na quinta conferência de Aparecida. Estávamos até o último encontro nosso utilizando o texto de Dom Rentamales e desembocou justamente na animação bíblica da pastoral, que é um apelo importante da quinta conferência acontecida em Aparecida em 2007, cujo documento final nós estamos olhando nesses nossos encontros. A partir de hoje, vou seguir um pouco um texto da CNBB, que trata justamente da animação bíblica da pastoral. E esse nosso texto tem um capítulo que trata a palavra fala da palavra. A palavra de Deus fala da palavra de Deus. Somos uma igreja em caminho, atravessando a história, aproximando-se de cada pessoa. Foi exatamente esse o percurso de Jesus. Sempre gosto de dizer que a igreja não inventa a missão. A igreja continua a missão de Jesus. Então, foi exatamente esse o percurso de Jesus quando esteve entre os seus, há 2000 anos atrás. É possível vê-lo em constantes movimentos de saída e de busca. Ele que sai de si mesmo e vai ao encontro do outro, vai buscar outro. Algumas indicações são bastante ilustrativas, quer no movimento, quer nas experiências suscitadas. Por exemplo, o chamado e a adesão dos primeiros discípulos surgiram com Jesus caminhando junto ao mar da Galileia. Caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu dois pares de irmãos, Pedro e André, Tiago e João, e os chamou para fazê-los pescadores de homens. Algo semelhante aconteceu no encontro com o centurião em Cafarnaum, com o paralítico e com os estrangeiros de Tiro e Sidônia. É no seu caminho que ele encontra essas pessoas e aí, a partir desse encontro, começa uma relação dessas pessoas com ele e dele com essas pessoas. Até mesmo suas últimas palavras de Jesus, dirigidas aos discípulos, pronunciadas em tom imperativo, quando ele diz, com toda autoridade no céu e na terra, ele propunha um caminho, propunha um movimento de permanente saída, e depois de fazer discípulos todos os povos. As saídas de Jesus não eram meras estratégias de atuação. Muito mais do que isso. Elas retratavam que o Filho muito amado do Pai, esse é meu Filho amado, mantinha-se em permanente busca por aqueles que Deus sempre quis ter próximos a si. E a missão da igreja não é diferente. É continuar buscando por aqueles que Deus sempre quis ter próximo de si. Todos os seus filhos e filhas. Hoje não é outra a missão da igreja. Evangelizar constitui, de fato, a graça e a vocação própria da igreja, a sua mais profunda identidade. Foi São Paulo VI que nos ensinou isso no Evangelho Nunciandi, publicada em 1975. Como seu Senhor, a ela, a igreja, incumbe
proclamar infatigavelmente o reino de Deus. E o Senhor se comunicava com gestos, toques, olhares, sentimentos. Tudo nele era no Espírito atuação e realeza da misericórdia do Pai. Entre os encantos e fascínios que Jesus suscitava, os evangelistas destacam o maravilhamento que seu ensinamento desencadeava. Ele ensina com autoridade. Muitas vezes expressavam seus ouvintes. Como hoje também, no seu tempo, não faltavam doutrinas e argumentos, mas o seu falar tinha autoridade. Ele se diferenciava dos outros mestres. Suas palavras tinham vida do eterno. Essas observações, ainda que breves, sugerem que para a Igreja não existe outro método. Sem a palavra, é como se a Igreja quisesse evangelizar silenciando o próprio Jesus. Ele mesmo é a pronúncia viva do Altíssimo. Ele é a palavra viva do Pai. E as páginas que o nosso texto apresenta tentam traduzir o desejo da Igreja no Brasil e alargar os ouvidos à voz do Senhor, que se pôs a falar em parábolas acerca da palavra. Os evangelistas perceberam a grandeza da palavra do mistério de Jesus. Por isso, os três sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, dedicaram-se a conferir grande importância à parábola do semeador. Curiosamente, os três realçam que o próprio Senhor é também o seu intérprete. Nós temos a narrativa da parábola, depois, em seguida, a interpretação da palavra. A interpretação da parábola. Afinal, para os discípulos, a temática da palavra é de tal modo essencial que ninguém pode conferir outro sentido, que não aquele atribuído pelo próprio Mestre e Senhor. Aliás, o evangelista Mateus, reconhecido por sua habilidade catequética, enfatiza que é o próprio Jesus a tomar a iniciativa de interpretar a parábola. Essa particularidade é interessante, pois se trata justamente de uma parábola a respeito da palavra de Deus. Uma parábola a respeito da palavra de Deus. Ela já recebeu diferentes títulos, como parábola do semeador, parábola do semeador determinado, parábola dos diversos terrenos, do camponês atribulado. Então, ela já recebeu diversos nomes. Mas o próprio autor do Evangelho, Mateus, a chamou de parábola do semeador. Todavia, é fácil perceber que ele acentua muito mais a semente que o semeador. Ele mesmo dispõe, enfaticamente, que a semente é a palavra. Antes de lançar o olhar ao texto escrito, muito ajuda ao leitor de Mateus. Ele sabe que quem está falando em parábolas, quem é? Não é qualquer um. É aquele que, por ocasião do batismo, os céus foram abertos. Quando Jesus rezava, o céu se abriu, diz um evangelista. Ou seja, com ele, Deus abre as portas à humanidade. Nele, em Jesus, aquele que contou a parábola do semeador, está o Espírito de Deus, isto é, suas palavras, ações e gestos sustentam-se na força do alto. É justamente ele, Filho amado, eis que o vemos e ouvimos falar em parábolas. Assunto da primeira delas, a própria palavra de Deus.
Mateus coloca em face do leitor, de qualquer época, portanto, a mim e a você, os caminhos favoráveis e contrários à palavra. Ela não encontra um acolhimento homogêneo e triunfal. Não. Assim como a semente na terra, a palavra é lançada no mundo com todas as suas contradições. É para esse mundo, muitas vezes cheio de contradições, que a palavra de Deus deve ser anunciada, comunicada. Por isso, ela suscita encontros e desencontros, como foi no tempo de Jesus. Se por um lado há dificuldade na semeadura, por outro, está assegurada a alegria surpreendente do fruto produzido. O leitor do Evangelho percebe que para Jesus e seus discípulos, a situação é de ambiguidade e crises. Mas Jesus confia na força da palavra. Confia na força da semente, que é a palavra. Jesus saiu de casa, uma multidão ajuntou-se em torno dele. E ele começou a ensinar com parábolas. E a primeira, então, foi a parábola do semeador, conforme o grande discurso parabólico de São Mateus. Com grande frequência, os evangelistas nos mostram Jesus em ritmo de saídas, sempre à procura. Os evangelistas nunca mostram Jesus parado, centrado em si mesmo. Pelo contrário, um Jesus sempre em saída, um Jesus sempre à procura do outro. Isso não parece mera casualidade. Esse processo aponta muito mais para o anseio do Filho de Deus. E que anseio é este? O anseio de encontrar e deixar-se encontrar. Jesus queria encontrar as pessoas e deixar-se encontrar pelas pessoas. E isso ele continua querendo hoje, isso é o anseio dele. Querer nos encontrar e deixar-se encontrar por nós. Isso deve alimentar em cada um de nós o desejo do encontro com Jesus. O deixar-se encontrar por Ele. O encontro com Ele é fundamental. Desse movimento de encontro, resultou o chamado dos primeiros discípulos. Houve percurso por toda a Galileia, anunciando a boa nova do reino. Retornando para a sua cidade, trouxeram-lhe um paralítico, sempre em saída. E passando por certo lugar, Jesus viu um homem chamado Mateus. Ele entrou na casa de Jairo. E partindo dali, 2 cegos o seguiram. Jesus sempre saindo ao encontro em busca. E o encontro com as pessoas as transforma e fazem delas seguidoras de Jesus. Sua saída tinha um rumo bem definido e não era para um lugar religioso, como a sinagoga ou ambiente sagrado. Era para um ponto no qual passariam todos, justos e injustos, curados e doentes, virtuosos e pecadores. É para isso que aponta a notícia de que ele sentou-se junto ao mar. Ele não foi contar parábolas, ensinar parábolas na sinagoga. Foi lá onde estavam todos, bons e maus, justos e injustos, onde estavam as pessoas que de fato necessitavam da sua palavra. Precisamos muito, em nossa ação evangelizadora, aprender com Jesus. Aprender. Tampouco o gesto de sentar-se é algo ordinário, como se fosse um gesto habitual e sem importância.
não era uma mera referência a uma posição física. Significava algo muito maior. Significava a atitude do mestre, que se punha a sentar. Foi assim lá no Sermão da Montanha. Jesus subiu a montanha, sentou-se e começou a ensinar. Sentar-se é a postura do mestre. Senta para ensinar. E o discípulo senta-se aos pés do mestre para aprender, para ouvir o seu ensinamento. Um semeador saiu a semear e a semente caiu em diversos terrenos. A semeadura, imagem pouco frequente na tradição bíblica, é sinal de esperança. O semear é sinal de esperança. Desde o Antigo Testamento, o semear indica a ação de Deus e continuamente volta a ocupar-se com o seu povo. A imagem da semeadura ilustra que Deus, em grandes atenções, quer reconstruir a aliança com os seus escolhidos, com os seus eleitos, após uma situação ou período de crise por parte de Israel. Ou seja, no caso da parábola do semeador, que em saída põe-se a semear, está retratando os encantos renovados de Deus por seu povo pecador. Enquanto houver a palavra, Deus não está silencioso. Enquanto houver palavra, Deus não está silencioso. E a igreja, no movimento de semear a palavra, mantém vivos e ativos na história os tempos de esperança. A semeadura é sempre sinal de esperança. O semeador não se preocupa em escolher o solo no qual deve lançar a semente. Interessante isso. Acaso semear em chão duro, ou pedregoso, ou repleto de espinhos, não se afigura uma insensatez? Seria acaso uma imperdoável distração do evangelista narrador? Na realidade, tudo isso é coerente com a surpreendente lógica de Deus, que é diferente da lógica humana. Lógica de Deus, como ensina o Papa Francisco. O Senhor quer a palavra semeada em toda parte, de modo a fazê-la chegar a todos os ambientes, até que nos espaços e contextos mais distintos e distantes. A palavra é para todos e para todos os ambientes. É isso que depreende da explicação, ou melhor, da explícita delimitação à distinção dos solos. À beira do caminho, com os passarinhos a comer a semente. No chão pedregoso, símbolo do entusiasmo superficial que não resiste às tribulações. No terreno repleto de espinhos, com a pouca terra, o sol abrasador sufocando a semente. A precisão dos particulares, incluindo os resultados negativos que incidiram sobre a semente, aponta para as determinações vigorosas e abrangentes do semeador. Talvez o leitor de Mateus, ao se deparar com a palavra, surpreenda-se com tais critérios. Ele, semeador, faz a semente da palavra criar em todos os tipos de solo. Todavia, aqui é preciso atinar para alguns importantes elementos. O leitor ainda nem passou do capítulo 13 e observa que o próprio Jesus já tinha se deparado com estes tipos negativos de solo. Exatamente isso. E isso é muito bonito. Jesus fala a partir da experiência. Basta um breve olhar para perceber. A semente caída do caminho, à beira do caminho, logo consumida pelos pássaros,
faz lembrar a palavra arrebatada pelo maligno. Algo semelhante tentaram fazer os fariseus com o Senhor Jesus. Eles atribuíram a Beelzebu a força que sustentava suas ações. Até já havia deliberado sobre como matar Jesus. Mas não para por aí. Quanto ao destino da semente caída em solo pedregoso ou no meio dos espinhos, os mesmos traços se podem vislumbrar nas palavras de Jesus acerca das cidades à beira do lago, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Jesus tem palavras duras contra essas cidades. Elas foram muito agraciadas pela presença messiânica de Jesus, mas não se arrependeram. Não se arrependeram. Nelas a semente caiu, germinou, porém foi sufocada por outros interesses, por outras preocupações. E por isso, aí, a palavra não produziu fruto. Também na região dos Gadarenos, Jesus foi intimado a deixar aquela terra. Jesus que curou aquele possesso. Diante disso, as pessoas pediram para que ele se retirasse da sua terra. Ou seja, o leitor então compreende a lógica da parábola sobre a palavra, a partir das ações e opções do próprio Senhor. Aconteceu com ele o que se verificou com a palavra. Ele, o Filho de Deus, levou a palavra a todos os solos, a todos. E para superar quaisquer dúvidas e convidar os leitores de qualquer tempo a aderir a tais critérios, explicitou a parábola aos discípulos. Daí se entende aquela frase conclusiva: quem tiver ouvidos, ouça. Quem puder entender, entenda. Outras caíram em terra boa e dava fruto. Então, há também notícia boa. Há notícia boa. Após vários fracassos impostos à semente, eis que finalmente algo se apresenta como gratificante. Aqui vale acompanhar com atenção o evangelista. Por várias vezes, ele emprega o termo fruto, no singular. Na nossa parábola, o bom terreno oferecia os seus favores e a semente dava fruto. Esse modo de escrever quer chamar a atenção do leitor, quer chamar a minha atenção, a sua atenção. Não se trata de um fato ou uma experiência única e estanque, que se esgota em um fato isolado. O destaque aqui vai para o caráter continuativo da ação. A continuidade da ação, ou seja, a palavra não deu fruto apenas uma vez e terminou. Não. Isso acontece com o grão apenas uma vez. Com a palavra, o efeito se estende. Ela continuava a dar fruto. Nesse caso, a adesão e o acolhimento da palavra de Deus se desdobram em fé ativa e perseverante. Em nossos dias, pastoralmente preocupados com a iniciação à vida cristã, podemos falar do bom terreno sendo aquele que é iniciado na recepção da palavra nos outros solos, não iniciados. A palavra foi queimada pelo sol ou sufocada pelos espinhos. O fruto da palavra, da semente, é apresentado em 3 medidas: 100, 60 e 30 por 1. O fracasso dos 3 terrenos estéreis é contrabalanceado pelo acolhimento e gratuidade do bom terreno. Algo assim acontece também com Jesus. Fora essa a sua própria experiência. As multidões extasiadas com a palavra repleta de autoridade ainda
não são equiparáveis a bons terrenos. Maravilhavam-se, mas tudo isso poderia se assemelhar à semente queimada pelo sol ou sufocada pelos espinhos. Entretanto, o leitor de Mateus tem bem presente a admiração do Senhor com a fé do centurião, ou com a fé da mulher padecente de hemorragia há 12 anos. Eles ofereceram sua adesão à pessoa de Jesus. Por isso não receberam apenas a cura. Foi-lhes dada a salvação. Tua fé te salvou, diz Jesus. É esse o rumo da expressão conclusiva. Quem tiver ouvidos, ouça. Além de uma advertência em estilo profético, ela ecoa uma voz fundamental e presente em todo o Antigo Testamento. Escuta, Israel. Escutar a palavra de Deus. Escutar Deus. É o primeiro e fundamental mandamento. Ouvir a voz de Deus era o primeiro momento da adesão à fé. Escutar. Por isso São Paulo vem dizer que a fé vem pelo ouvido. Agora se trata de ouvir a palavra do Senhor Jesus, que é a palavra encarnada do Pai. Já no final do seu primeiro discurso, Sermão da Montanha, ressoou pela primeira vez a exortação: e quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um insensato. Aos discípulos de qualquer tempo, aos de ontem e de hoje, incumbe a grande missão de ensinar o povo de Deus a ouvir a palavra e a ela responder. Só escuta de fato a palavra de Deus aquele que deixa a palavra entrar no seu coração, transformá-lo e então traduzir essa palavra em gestos concretos de amor, de bondade, de serviço aos irmãos, de fraternidade e assim por diante. Hoje ficamos por aqui, continuaremos com a temática do nosso próximo encontro. Conto com você. Até lá.